O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando verdes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Pode sentar. A liturgia de hoje, nós percebemos que ela é muito rica, né? É uma liturgia muito rica. E que Deus nos fala hoje através da palavra, que Ele se manifesta em nossas vidas da maneira mais simples possível. E muitas vezes nós queremos encontrá-lo em coisas espantosas, né? Em coisas que nos atraem. Né? Nós sabemos que onde não está Deus é um ato atraente, é um ato que tem muita atração. E Jesus, Ele está nas coisas mais simples, né? Ele está na simplicidade, do mendigo ao desvalido, ao humilhado, Ele está nesse. E muitas vezes nós queremos encontrar Ele numa razão muito suprema, né? Muito diferente. E nós podemos perceber que aqui na leitura, né, que nós temos aqui de Daniel, ele vem nos dar essa demonstração maior de força, né? Que ele diz aqui que ele é a força maior daquele que procura a sua força. Né? E muitas vezes nós queremos procurar essa força totalmente adversa dos princípios de Deus. E hoje, eu adentrando aqui, que hoje o tema é a família, né? E eu acho que não é diferente aqui, o que fala a primeira leitura em relação à família. Como diz, né, Deus se manifesta nas coisas mais simples. O que é que existe de mais simples, humanamente, do que a nossa família? Né? A família que tantas vezes nós não valorizamos, né? A família que tantas vezes nós o desprezamos, fica como um caos qualquer. E não é isso. Uma família de Deus não é assim. Nós vimos a constituição de Deus na Sagrada Família. Né? A Sagrada Família ela é composta de quê? Ela é composta de humildade, de simplicidade, de aceitação desse Deus maior. Essa Sagrada Família ela se estendeu a esse Deus, né? Esse Deus que cuida de cada um de nós. Esse Deus que prevalece na nossa vida em cada momento, no amanhecer, no anoitecer, mas Ele está ali para dar sustentabilidade às nossas famílias. Né? Que nós temos a cada dia que nos consagrarmos a esse Deus que nos ajuda, esse Deus que está a nos sustentar em qualquer momento de nossa vida. E nós vejamos que hoje as famílias elas passam por momentos difíceis, momentos que muitas vezes o abandono, né? Membros familiares se deixam levar por outras coisas totalmente adversas. E uma família sagrada a Deus, nós podemos perceber que aquela família que não é consagrada, ela é totalmente diferente. Não no sentido de crescer melhor, não no sentido de crescer maior, mas ela é uma família diferente. Por quê? Porque a condução dela é Deus. Né? Diferentemente de uma família que se dispersa, uma família que não tem Deus no coração. Qual a família que não tem Deus no coração? É muito fácil nós identificá-lo, né? É facismo. Como que é fácil? Porque uma família que não tem Deus
ela é totalmente dispersa, ela não tem o diálogo, ela não tem aceitação, ela não tem o falar, né? Ela fica tudo diferente, não tem aquele dialogar, aquela comunhão familiar. Né? Nós possamos perceber que Deus não está reinando nessa família, diferentemente de uma família consagrada a Deus, né? Uma família consagrada a Deus é uma família harmônica, né? É uma família que você se sente bem quando está no seio dela. Você se sente bem quando está no dialogar com ela. Então essa é uma família na constituição de Deus. E eu acredito que Deus quer cada um de nós aqui hoje, que nós a cada um consagremos a nossa família a Ele. Porque nós vejamos que lá no início, lá em Gênesis, Deus, ao constituir a família, a colocar Adão e Eva, Ele colocou no paraíso, que simbologia bonita. O que Ele queria para a nossa família? Ele não queria o pecado, né? E o que foi que o homem fez? Né? O homem se arrastou a esse pecado e aonde veio a condução do pecado. Mas se ele não, eu acredito muitas vezes, se Adão e Eva não tivessem conduzido, né, a sedução daquela serpente, como teria sido o filho deles? Como teria sido Caim e Abel? Mas ao se conduzir ao pecado, ao serem atraídos, vejamos o que esses filhos se transformaram. Tinha diálogo? Não tinha. Tinha o quê? Tinha inveja, né? A inveja maior veio a ter esse ato de morte, um mata o outro. Por que será, né? Talvez se Adão tivesse pensado antes e Eva, nessa condução familiar, nesse seio familiar harmônico, ele jamais teria feito essa condução de pecado, né? E muitas vezes assim é nós nos perguntamos, como está a minha família? Será que minha família está no seio de Deus ou minha família está às peças? Né? Essa é uma pergunta pessoal de cada um de nós pais, de cada um de nós mães. Nós temos que ter a cada dia essa reflexão, no pensar, né? Ao dialogarmos com Deus e dizer, Senhor, cuida da minha família. Senhor, resgata minha família. Senhor, toma minha família para Ti. Eu acredito que a partir desse momento, sua família vai passar por uma condução melhor, sua família vai passar a ter um diálogo, sua família vai passar a proclamar esse Deus vivo, esse Deus de amor, esse Deus de libertação, esse Deus que quer só nos resgatar, nos pôr na mão a cada dia em nossos sofrimentos. Não é diferentemente porque família sofre, né? Diz assim, minha família não sofre, a gente duvida, porque família tem problemas. E muitas vezes é que dá essa evasão, né? As famílias se destroem. E não é assim. Deus quer a família unida. E ele constitui essa família na palavra como a árvore da vida. E se essa árvore não é adubada, se essa árvore não é regada, ela não pode vir a dar frutos, ela não pode vir a crescer. E quais são esse adubo e qual é esse regamento? A própria palavra de Deus, né? Se eu tenho uma família vivida na palavra de Deus, regada com a palavra de Deus, minha família vai ser uma família frutífera, né? Vai dar frutos. Tem uma história que ela é muito interessante, que era uma família que não dava muita credibilidade para as coisas de Deus. E essa família resolveu ficar em cima de um muro. Ela ficou em cima de um muro muito grande e de um lado do muro tinha os anjos do mal. E do outro lado tinha os anjos de Deus. E a família olhava para os anjos de Deus e os anjos de Deus ficavam só, desce do muro, desce, vem para cá, vem cuidar a gente, chega mais para perto, desce, vem para cá. E a família olhava para o outro lado do muro, os anjos do mal caladinho lá, bem na dele, bem quietinho. Aí a família, né, conversou, o que está acontecendo? Por que os anjos do mal não se manifestam de nada? E os anjos de Deus ficam só chamando a gente para sair de cima do muro. Aí, conclusão. Quem fica em cima do muro, a família que fica em cima do muro não se decide, é de quem? Do demônio. É do mal, é do demônio. Viu? Nós que ficamos em cima do muro, que nós não temos
uma decisão para que lado eu vou, para onde eu vou ficar, que Deus eu vou servir, aí nesse adulto você está servindo a quem? Do lado do mal, né? Então, hoje, meus irmãos, que vocês não fiquem em cima do muro. Consagrem a família de vocês, para que isso não venha acontecer na família de vocês e que vocês sirvam Deus, que esse Deus não vai acrescentar-nos em nada e só vai trazer a desunião, vai trazer o desamor. É isso que esses anjos trazem. E vamos agora consagrar-nos a nós todos, a Nossa Senhora das Graças, né? Vamos cantar aqui um pouco. Oh, minha Senhora e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente, dou a voz e em prova da minha devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos à nossa procissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo Deus, Criador